Acorda, sucupira! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira deste dia 11 de dezembro de 2024, quarta-feira, brasileiros e brasileiras. E vamos lá, hoje é dia de Copom, né? Comitê de Política Monetária do Banco Central define então hoje a nova taxa Selic, a nova taxa meta Selic. E não, assim, tem uma divisão sobre quanto vai ser, mas eu acho que ontem, como esperado, com a liberação das emendas, isso tirou um pouquinho de pressão do Copom de ter um aumento um pouco mais alto do que o pessoal estava esperando lá atrás, né? Atualmente, boa parte do mercado aí, o mercado precifica na curva de juros 1 ponto percentual de alta, né, o que levaria a Selic, que está em 11,25 para 12,25, mas ainda tem muita gente, inclusive esse que vos fala, que acredita no 0,75 ponto percentual de aumento na Selic, que levaria a taxa aí para 12% cravados para acabar aí o mandato do nosso querido Roberto Campos Neto, que encerra então a participação dele à frente do Banco Central neste dezembro, e esta é a última reunião do Copom em que ele participa, né? Ontem também foram, sabatinados e aceitos, indicados e encaminhados para o Banco Central mais 3 nomes, indicados pelo presidente Lula, que a partir do dia 1º de janeiro de 2025, então, terá aí maioria no Comitê de Política Monetária, e aí vai criar um problemão para a Glaze, ou o Copom vai criar um problemão para o Brasil. Eu explico. A Glaze gosta de colocar a culpa de tudo que acontece no Roberto Campos Neto. Ele não estará mais lá, e quem estará lá serão os indicados pelo governo Lula. Apenas 2 dos 9 diretores que votam no Copom serão pessoas não indicadas pelo governo Lula, então acaba essa falácia da ideia de que você tem ali um grupo ideologicamente, politicamente, não ideologicamente até que sim, né? Porque provavelmente ele compartilha-se muito de alguma ideologia econômica parecida, né? Afinal de contas, você tem tido aí decisões unânimes, com uma exceção, que foi aquela divisão lá atrás, acho que em maio, se não me falha a memória, quando os 4 indicados do governo Lula votaram diferente dos 5 indicados do governo Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, eu acho que a maioria sendo indicada pelo governo Lula acaba com essa retórica, acaba com essa narrativa, e aí você tem um pouco mais de facilidade e de tranquilidade para poder enxergar quais são as intenções do Banco Central. E aí a gente vai descobrir realmente se o Galípolo está lá só enganando, né, fazendo de conta que é duro, mas não vai ser duro, ou se realmente é isso. E a gente vai ver logo no finalzinho de janeiro, aí, na última semana de janeiro, na primeira reunião do Copom do ano que vem. De qualquer forma, do que eu estou falando, né? A taxa meta Selic, a taxa Selic é o juro básico da economia brasileira, e é ele que vai regular todos os outros juros. Por quê? Porque o juro da taxa Selic, ele é o juro que a gente considera a taxa livre de risco, né? Afinal de contas, esse vai ser o juro que vai remunerar aí os papéis do governo, de curto prazo ali, o pós-fixado, a Selic, e, em última análise, o governo não dá calote interno, né? Porque ele imprime dinheiro se ele precisar pagar. Não é que nem a gente, se eu não tiver dinheiro para pagar, eu vou ter que ficar devedor, né? No caso do banco, no caso do Estado brasileiro, ele simplesmente imprime dinheiro se ele não tiver dinheiro, ou emite mais dívida, e vai fazendo o que ele tem feito durante esses anos todos. Então é a partir dessa taxa que todas as outras taxas andam.
Então, quando ela sobe, todas as taxas de juros do Brasil tendem a subir, tá bom? Então, é só por isso que isso é tão importante. E por que que eu falei? Ah, e aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu lembrei, eu sempre esqueço de falar isso. Eu vou passar a responder perguntas de vocês, porque eu tenho recebido perguntas, para quem não sabe, esse podcast ele vai para o Spotify, para o YouTube e para o Substack, que é o principal hub aí do Esquina Sucupira, né? E o Acordo Sucupira também está lá na Esquina Sucupira. E eu vou passar a responder as perguntas que vocês fazem às vezes lá no YouTube ou no Substack ou até no Spotify via Substack, tá? No Esquina Sucupira. Por que isso? Vou gravar um vídeo rapidinho explicando. Outro dia tinha uma pergunta sobre se era um bom momento para juros, para títulos pós-fixados. O Nos Populi estava falando sobre pensou em se alavancar para comprar Bitcoin, etc e tal, e eu acabei respondendo ali um pouco da minha opinião sobre aquele assunto, e eu pretendo fazer isso agora em vídeo rapidinho, vídeos curtos que eu coloco no Esquina Sucupira lá no Substack. E por que lá? Porque lá todo mundo que se inscreveu recebe por e-mail, então é o melhor caminho para mim, o mais fácil para mim e para vocês. E também mais para frente, quando a assinatura passar a ser cobrada, não se preocupem, vai ser baratinho, é R$ 9,90 que a gente tem previsto aí, eu devo começar a cobrar a partir de janeiro ou fevereiro. Essa parte de resposta às perguntas, por exemplo, vai ficar só para assinantes pagos, né? Algumas outras coisas também que estão previstas aí para assinantes pagos, mas é isso. Então, só fazendo esse parênteses e voltando então para os juros, para a taxa Selic, né? O que a gente tem hoje? Qual é a expectativa do mercado? Os grandes bancos aí, Banco do Brasil, Itaú, BTG, apostando as equipes, né, de economia ali apostando em uma alta de 1 ponto percentual hoje à noite pelo Comitê de Política Monetária. O Santander e o Safra 0,75 e o Bradesco, do economista, acho que está dormindo lá. Brincadeira, viu, gente? Apostando que o Banco Central mantém o 0,5 ponto percentual de alta nessa reunião. As opções de Copom, 63,5% apontam uma alta de 1 ponto percentual e 27%, 0,75 ponto percentual. Isso ganhou velocidade nessa esse momentum em favor do 1 ponto percentual de alta ganhou velocidade nos últimos dias, muito por conta da deterioração das expectativas com o pacote de gastos. Então, por que eu comecei esse podcast falando sobre as emendas, né? Ou lá no comecinho eu já falei sobre as emendas. Ontem, no fim do dia, como combinado, antes do Lula ir para São Paulo para cirurgia aí de emergência no hematoma intracraniano dele, o Lula tinha acertado já com os presidentes da Câmara e do Senado que haveria uma portaria para a liberação das emendas, dentro daquela história de que, olha, o que o Flávio Dino resolveu não é para esse ano, é só para o ano que vem, então vamos liberar logo isso. E era isso que o Congresso estava esperando. É claro que ficou bastante apertado agora o prazo, porque tem que votar LDO, LOA, tem que votar reforma tributária, tem que votar pacote de gastos, são dois projetos diferentes, então tem muita coisa para votar e você tem uma semana e meia. O Lira falou que vai fazer um esforço concentrado, até na sexta-feira eles podem estar votando, mas o fato é que quando você demora muito para acertar essas pontas, a conta fica mais cara, né? O que o Lira estava indicando ontem? Olha, não tem voto, apesar das emendas. Lembrem-se, as emendas, a liberação das emendas foi o cerne dessa questão sempre, sempre. Engana-se, tá? Com raríssimas e honrosíssimas exceções, engana-se quem acha que o Congresso estava preocupado com a solidez fiscal do país. E por que o Congresso não está preocupado com isso? Porque o brasileiro médio não está preocupado com isso. O brasileiro médio fica aí no WhatsApp e no Twitter e no Instagram trocando ideias de
de teoria de conspiração, de que a urna é isso, de que o Lula não aconteceu nada, que é falso, que o Alckmin está fazendo não sei o que lá, que o PT está buscando um monte de historinha sem sentido, perdendo tempo com, olha, a mocinha não quis ceder o lugar dela para a criança que estava chorando, e aí você tem 15 minutos, por um acaso eu assisti isso na televisão no domingo, 15 minutos de jornal de domingo para falar sobre a moça que senta na janela e a criança que estava chorando. Quer dizer, o Brasil se mobiliza, o brasileiro se mobiliza por um monte de idiotice e quer que o deputado, o senador, que é um representante dele, que representa ele no Congresso, ele, o cidadão brasileiro, se preocupe com responsabilidade fiscal. Ora, se não é uma preocupação nossa, amigo, é aquela coisa, né? A cultura da empresa é a cultura do dono. Se você não se preocupa, por que um empregado seu vai se preocupar? E é empregado, sim. O deputado é um empregado, o senador é um empregado. Por que ele vai se preocupar? Horas. E não estava preocupado. Ele estava preocupado em aquilo que todo brasileiro está preocupado. Como é que eu ganho no meio dessa confusão toda? E aí, as emendas, então, ficaram... Desculpem aí o desabafo. As emendas, então, ficaram... travando essa história do pacote de gastos. Enquanto isso, o dólar foi a 6, está 6,04 agora, ontem caiu um pouquinho, mas a ideia de que a notícia que circulou durante o dia todo, né, da noite de segunda para terça, e que acabou sendo confirmada no final do dia, na terça-feira, ontem, era essa portaria das emendas, acabou saindo e isso tirou um pouco de pressão da curva de juros. Você viu aí os juros mais longos fechando 40 pontos base, né? Então, tirou um pouco de pressão, e isso também tira um pouco de pressão, na minha opinião, do Copom de ter que acelerar em muito a alta da Selic. Acho que 0,5 não tem como fazer, ele tem que mostrar que está preocupado com o fiscal, e então 0,75 parece de bom tamanho, tá bom? Tem gente muito mais inteligente que eu que defende 1 ponto percentual, eu acredito neles, mas acho que para o Banco Central a ideia é não fazer movimentos muito bruscos para não assustar muito, né? Imagina se hoje o Copom define a taxa Selic em 2 pontos percentuais acima, imagina o que acontece amanhã no mercado financeiro, porque ninguém estava vendo esse perigo todo que o Banco Central está vendo, né? Estaria vendo se aumentasse tudo isso. O fato é que a gente deve ficar aí com o Copom em 0,75, Selic fechando a 12% ao ano, mas 2025 promete, viu? Tem muita coisa ainda para ser ajustada nessa taxa de juros e teremos um Banco Central todo, ou a maior parte, com maioria de indicados do governo Lula, agora a partir de janeiro com 7 dos 9 integrantes do Comitê de Política Monetária. Beleza? Vai ter votação da reforma tributária no Senado, mas ela volta para a Câmara, e aí a Câmara também está tentando aprovar isso ainda esse ano, mas parece muita coisa para pouco tempo. No entanto, se as emendas andarem na velocidade adequada, tudo será aprovado dentro deste calendário apertadíssimo, porque a gente sempre pode recorrer àquela estratégia do safadão, né? Que é a estratégia que o Lira utilizou lá no ano passado para aprovar a reforma tributária na Câmara, faltando poucos dias para o recesso de meio do ano, porque ele tinha que ir para um cruzeiro do Wesley Safadão. Então essa estratégia Safadão funcionou lá e deve funcionar aqui. O importante é que o lubrificante cívico, como gostava de dizer um político com quem eu trabalhei um tempo, o lubrificante cívico esteja em dia. É basicamente isso, beleza? Desculpa aí, a gente acabou, como é que se diz, tomando muito tempo aqui, mas voltamos amanhã, bons negócios a todos, voltamos amanhã, se tudo der certo, é claro, na quinta-feira, para repercutir um pouco do comunicado do Copom e da decisão do Copom sobre a Selic, e a gente se vê então amanhã, beleza? Avante, Sucupira!
Acorda, Sucupira!